Sabem quando eu sou da área do desporto, e então, quando falo sobre estes temas, muitas das vezes há muita coisa que está na minha mente, bases de coisas que estudei, que vocês provavelmente também têm ideia daquilo que eu estou a falar, mas vou tentar trazer coisas muito simples, de maneira que possam ser compreensíveis, porque existem coisas que nós vemos, e é interessante porque a Sra. White diz que toda a verdadeira ciência, não é aquela ciência que possa ser enviesada, que possa ser mentira, que possa ser às vezes patrocinada por alguém que queira vender alguma coisa, não é? Como nós já vimos muitas vezes acontecer no mundo, a verdadeira ciência pode ser e é normalmente em harmonia com a vontade de Deus. Por isso, naquilo que nós às vezes olhamos para a ciência, precisamos também olhar para as evidências científicas e coisas boas que às vezes a ciência nos traz e dizer, se isto é verdadeira ciência, o que é que isto estará a tentar trazer de benefício ou de verdade acerca de Deus? A ciência, se é uma ciência verdadeira, porque Deus se rege também por princípios e regras, porque, por exemplo, o princípio da gravidade, quem é que o inventou? Foi o homem que descobriu que a gravidade existia. Então quem é que o inventou? Foi Deus. Deus é que criou um princípio de física que, se não fosse esse princípio, nós estávamos neste momento todos, alguns aqui nesta sala, e o que é que estava a acontecer? Um estava ali no canto, se calhar a bater com o teto, para a cabeça do teto, outro a voar para aquele lado. Mas não, vocês conseguem estar numa posição sentada e conseguem estar a administrar a posição do vosso corpo no espaço. Por isso, toda a verdadeira ciência, estando ela em harmonia com a palavra de Deus, é muito útil. Por isso, tudo aquilo que nós vamos falar aqui tem a ver com, especialmente, aquilo que se passa dentro da nossa cabeça e, especialmente, que tem relação com atletas, com pessoas de alto rendimento, que querem fazer com o seu corpo coisas que nós olhamos e dizemos assim, como é que é possível esta pessoa fazer isto? E às vezes são poucas, que nós vemos, por exemplo, na ginástica, os nossos olhos há bem pouco tempo vimos, não sei se vocês conhecem, a Simone Biles, uma menina pequenina, que aquela miúda, quando faz ginástica, é uma coisa extraordinariamente complexa, e ela faz aquilo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Quem diz isto diz, por exemplo, uma pianista. Porque às vezes nós só pensamos em atletas, mas quando uma pianista, e às vezes vemos pianistas muito novas a comporem e a tocarem peças muito complexas, nós olhamos para elas e pensamos, como é que isto é possível? Parece que não se está a passar nada. Parece que não está a olhar para a pauta. Parece que não está a olhar para a pauta. Parece que aquilo está tudo no cérebro. Mas o que é que está a acontecer dentro da cabeça destas pessoas que conseguem fazer atividades super complexas, parecendo sem qualquer esforço? E isto, para mim, é a beleza daquilo que Deus fez aqui dentro. Nós somos capazes de atividades super complexas com quase um mínimo de esforço. Aquilo que nós vamos falar hoje vai passar essencialmente por três aspectos. A importância desta mentalidade que Paulo descobriu. Tá bem? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo descobriu esta mentalidade e interessou-se por esta mentalidade. Este tipo de mentalidade de quem quer fazer excelente, de quem quer fazer as coisas muito bem. Vamos ver as características do cérebro de um atleta e depois alguns conselhos de treinador, eventualmente treinadores que vocês possam não estar à espera. Paulo, quando olhou para os atletas, e sabem que na altura do tempo do apóstolo Paulo, havia pelo menos dois tipos de jogos que estavam a acontecer. Os Jogos Olímpicos e os Jogos Isto-Olímpicos. Eram dois jogos que aconteciam normalmente naquele tempo. Naquele tempo, 4 em 4 anos, já os Jogos Olímpicos aconteciam. Em várias provas que aconteciam nos Jogos Olímpicos, havia uma que se destacava de todas as outras. Tem ideia qual é?
corrida. E qual delas? Muito bem. A maratona era a prova que se distinguia de todas as provas dos Jogos Olímpicos. Ainda hoje, a maratona acaba por ser ali, às vezes, uma coisa especial para os Jogos Olímpicos, até pela parte histórica daquilo. Mas o que é que acontecia com isto? Os atletas, a maior parte deles, e é interessante estudarmos os atletas daquele tempo, podiam parar cerca de 10 a 12 meses no ano. Ou seja, aquelas pessoas colocavam-se à parte, não iam fazer mais trabalho nenhum se não para os Jogos Olímpicos. E as corridas, aquilo podia ser difícil de ver, porque às vezes havia pessoal que desmaiava e caía para o lado, outros sangravam, outros desfaleciam, e até há histórias de pessoal que morreu na prova. Hoje em dia há assim um caso ou outro, que às vezes acontece no desporto, infelizmente acontece, mas naquele tempo era muito comum. E Paulo, olhar para tudo isto, pessoas que paravam a sua vida, colocavam-se à parte, para um objetivo único em mente, fazerem tudo o que é possível para chegar àquele objetivo, Paulo disse assim: estou na presença de gente diferente. O que é que se passa com este conjunto de homens? Se Paulo pudesse olhar para as ressonâncias magnéticas daqueles atletas, eu acho que o apóstolo Paulo teria ainda escrito mais coisas do que escreveu sobre os atletas. Sabem o que é isto? Cérebro. É o nosso cérebro. Dois cérebros. Há um cérebro que está do lado esquerdo e há um cérebro que está do lado direito. Conseguem dizer qual é o cérebro do atleta e qual é o cérebro da pessoa não atleta? O teu atleta é o lado direito e tu não atleta. E porquê que é isso? Porque no lado direito conseguimos ter uma maior ativação cerebral e certas concentrações de sangue ou oxigênio em algumas componentes do cérebro. E porquê que às vezes nós temos a infeliz ideia de dizer que aquelas pessoas que passam muito tempo sentadas, concentradas, a estudarem muito, qual é a nossa ideia? O cérebro delas está a acontecer o quê? Montes de coisas, aquilo está, não é? E às vezes olhamos para os desportistas e dizemos: não dava para mais nada, foi para o desporto. É ou não é? Às vezes esta concepção. Estou a dizer alguma coisa errada? Se vocês, se tivessem rido, eu achava que estava a dizer mentira, mas o vosso riso demonstra que isto é muito verdade, não é? O que quer dizer que a maior parte das vezes, quando nós estamos em atividade física ou envolvidos em alguma coisa que tenha a ver com um estilo de vida saudável, o nosso cérebro está a criar novas sinergias. E é interessante que quando nós olhamos para estudos, e há alguns estudos que falam, por exemplo, dos músicos e dos atletas, e consegue-se ver que o cérebro deles tem regiões que começam separadamente a funcionar. Ou seja, o atleta novinho, vamos pôr aqui o Raul, ou aqui os mais pequeninos, quando começam, o cérebro vemos que mexe em várias partes, mas separadamente. Mas à medida que aquilo vai desenvolvendo e começamos a chegar a atletas de topo, ou de pessoas, e aqui ponham atletas, para mim um atleta pode ser um agricultor de longa duração, que já é agricultor há muitos anos. Uma pessoa que utiliza a atividade física, para mim é um atleta. Aliás, eu tinha senhores de 80 e tal anos, que normalmente vinham ao ginásio, eu acho que vinham mais conversar uns com os outros do que propriamente ao ginásio, mas as hortas que eles faziam, as caminhadas que eles faziam, com 80 e tal anos, eu digo-vos que davam assim 7-0 a alguns de vocês que aí estão, sentadinhos com 16 e 17 anos. Por isso, quando nós olhamos para estes exemplos e olhamos para o cérebro destas pessoas de alto rendimento, vocês começam a ver que o cérebro já não atua em zonas separadas, mas o cérebro todo... Estão a ver a orquestra? Raul, quando tu tocas sozinho, é fixe, não é? Tocar a guitarra.
Mas quando nós estamos integrados numa orquestra e tudo começa a dar bem, e eu sinto que a minha guitarra está coordenada com o violoncelo e com o violino, e quando aquilo tudo faz sentido, é mais interessante tocarmos em conjunto ou sozinhos? Em conjunto. Então o cérebro, em pessoas de alto rendimento, parece que está tudo a tocar em harmonia. O cérebro começa a entrar todo em interligação umas coisas com as outras. Por isso, o cérebro de pessoas que têm um estilo de vida ativo, e por isso qualquer um de vocês, enquanto estivermos aqui, se quiser levantar e pôr-se de pé e caminhar, estão à vontade, está bem? Porque estar sentado é de evitar o máximo possível, está bem? Por isso estejam à vontade. Por isso, o cérebro dos atletas é diferente. E Paulo percebeu isso. Paulo percebeu que isto que acontecia no cérebro destas pessoas era diferente. O que é que acontece com os cérebros diferentes? Há uma coisa que acontece que é o processamento visual é diferente. Se eu puser... Quem é que tem uma caneta? Uma caneta. Muito bem. Vamos fazer um teste aqui simples e rápido. Está aqui a caneta. Estão aqui dois rapazinhos aqui ao meu lado. Vocês vão colocar as vossas mãos próximo da caneta. Está bem? E nós vamos aqui ver, em termos de processamento visual, quem é o primeiro que vai agarrar na caneta. Eu não vou avisar quando é que ela vai cair. Está bem? Vocês estão prontos? Muito prontos? Muito bem, vamos lhes dar mais uma tentativa. A tensão é muita, a pressão do meio é muita. Muito bem. Na segunda vez já houve aqui alguma aproximação um do outro. O que acontece num cérebro que está muitíssimo treinado? Rapidamente a caneta é agarrada no ar. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, os condutores de Fórmula 1 fazem centenas de milhares de exercícios de velocidade de agarrar coisas diferentes. Estar habituado a rapidamente aproximar-se de estímulos. Nós temos um caso português que é um caso relevante porque é das pessoas mais relevantes ao nível desportivo do mundo, e estamos a falar de... Isso, muito bem, de Cristiano Ronaldo. Eu vou-vos só mostrar o que é que acontece a um cérebro como o do Ronaldo, em que o teste vai ser... eles vão colocá-lo num ambiente controlado, é um laboratório, está bem? Então o que é que vai acontecer? Vão trazer o Ronaldo e outra pessoa da mesma altura do Ronaldo, um jogador também de futebol, e vão colocá-los na mesma situação, que é, vão fazer um passe para eles e de repente fecham as luzes do laboratório e vamos ver as diferenças do que acontece entre um cérebro de alta performance, como um do Ronaldo, e outro, está bem? Vou-vos mostrar então. Isto vocês podem ver facilmente no YouTube. Preciso aqui de internet. Desculpem lá que isto bloqueou por algum motivo. Bem. Não vamos perder tempo. O vídeo que vocês... Ele está-me a bloquear a ligação externa. Não sei porquê. Não te preocupes, não é grave. O que é que vocês veem naquilo? Eu explico-vos. Essencialmente o que vocês veem é alguém a fazer o lançamento para o Cristiano Ronaldo. As luzes fecham durante bastante tempo e ele 10 segundos depois coloca a bola exatamente onde quer. Faz isso a segunda vez e ele faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, com as luzes fechadas, ele consegue prever a trajetória da bola ainda que esteja com a luz fechada. Depois nós vemos com as câmaras com aquela luz negra, e nós vemos o Cristiano Ronaldo a fazer isso. Isto para dizer o quê? O nosso cérebro, e especialmente o cérebro de pessoas treinadas,
tem esta capacidade de previsão e de processamento visual que normalmente o nosso cérebro não é capaz de fazer. Ok. Vamos lá ver se é agora. Estava-vos a falar da capacidade do nosso cérebro na questão da previsão. Porquê é que eu vos falo isto? É que o estado de alerta que nós vemos, às vezes, num cérebro de um atleta, a semana passada, quando estava nas compras de Natal, deparei-me com alguém precisamente no ponto contrário. Eu não sei se esta imagem vos diz alguma coisa. Esta imagem diz-vos alguma coisa? Eu estava a subir num centro comercial e eu vinha ao lado da Elizabeth e a escada rolante tinha o varão, era um varão transparente. Eu vinha a subir, até vinha distraído e de repente, quando olhei, a escada vinha a subir e eu dei-me de frente, à minha frente era um casal, os namorados estavam sentados e estavam os dois ao telefone. E especialmente ele estava com uma cara que eu olhei para a cara dele e até tremi, porque tinha visto uma cara exatamente igual na entrada do centro comercial. E a cara era de um toxicodependente que tinha visto lá fora. E quando olhei para ele, a cara dele quase sem reação, um olhar vazio, eu olhei para aquele rapaz e eu disse, epá, há aqui qualquer coisa que não está bem. Isto é o contrário de tudo aquilo que nós, como estilo de vida, deveríamos andar a fazer. E sabem que, por um lado, nós estamos a viver num tempo em que vocês olham para as redes sociais, para os ginásios, e nós vemos grandes modelos de tudo o que é bom. Devem fazer isto, devem fazer aquilo, devem fazer o outro. Só que, por outro lado, depois fomentamos uma data de outras coisas que é o contrário de tudo aquilo que andamos a dizer. E por isso hoje, quando nós falamos, por exemplo, de memória, eu não sei se vocês têm ideia, mas neste momento, pessoas de 60, 70, 50, nós estamos a ver coisas no cérebro que não se via há uns anos. As pessoas deixam de reconhecer quem tem à frente. Nós temos pessoas nos lares, neste momento, com 50 anos, que não deveriam estar nos lares. Têm ideia disso? 50, 60, não deveriam estar nos lares. 50, 60 não é para estar nos lares, para não. Não é para não. Então a minha pergunta é, o que é que está a acontecer ao nosso cérebro que nos está a faltar a memória? O exercício ajuda. Sabem que, por exemplo, a questão da coordenação, fazermos exercícios de bola, de mandarmos a bola um para o outro, de uma vez mandarmos com a mão direita, outra vez mandarmos com a mão esquerda. E quem diz uma bola pode ser uma enxada. Uma vez eu planto com a mão direita, outra vez com a mão esquerda. Vocês têm o cuidado de ir trocando as mãos, às vezes no dia-a-dia. Sabem que as senhoras que aqui estão, vocês, 60% a 70% de vocês vão ter problemas de ombros. Sabiam? Ombros. 60 a 70%. Normalmente eu só pergunto, olha, é do lado direito ou do lado esquerdo? Às vezes já nem pergunto se tem ou não tem problemas de ombros. Porquê? Às vezes é as bolsas tudo de um lado, as meninas gostam de andar com as malinhas só de um lado, vão ter problemas de ombros, porque não trocam, isso é um problema. Muitas das vezes nós, homens, às vezes gostamos de trabalhar sempre com a mesma mão. Braço direito, mão direita. Temos aqui uma fisioterapeuta que deve fazer muitas vezes terapias em mãos direitas e braços direitos e problemas de antebraços, cotovelo. Eu não sou fisioterapeuta, mas estou a acertar em alguma coisa? Porquê? Porque não temos em atenção que estas coisas influenciam a nossa vida. Eu digo-vos, influencia a vossa vida de forma brutal. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa de família
que ainda ontem estava ao telefone com ela, ela disse: este último ano foi uma miséria. O meu ombro esquerdo deu-me cabo da vida. Eu não me consigo deitar para aquele lado. Todas as noites que eu durmo cheia de dores. Isto tudo estamos a falar de coisas que têm a ver com o nosso estilo de vida e hábitos. Este conceito de memória muscular é um conceito que vocês conseguem perceber bem, por exemplo, quando conduzimos. Quem é que conduz aqui? Já conduzimos? Muito bem. Quem é que conduziu esta manhã para chegar aqui? Quantas mudanças meteste até chegar aqui? Meteste a quinta? Meteste a quinta? Não sabes bem. Ele não sabe bem o que fez. Porquê é que ele não sabe bem o que fez? Porque é automático. O nosso Deus criou alguma coisa que se chama memória muscular, que eu faço os movimentos e já não preciso estar a pensar em 50 mil coisas de tiro ao pé, mete a mão. Já fazemos isso e ele não sabe sequer se meteu a quinta. Ele suspeita que não meteu a quinta, porque o percurso até aqui não dá para pôr a quinta. Quer dizer, se for um do rally, alguém do rally se calhar conseguia meter uma quinta. Não, mas nós estamos aqui numa casa muito pertinho. Por isso é que eu disse que ele dificilmente metia a quinta. Mais coisas a ver com cérebros de alta performance. A questão do equilíbrio. Acham que o equilíbrio é importante? Mas raramente damos grande valor ao equilíbrio. Sabem que há uma doença que é normalmente associada ao ouvido, as labirintites, que são uma coisa tão boa, que se vocês perderem o vosso equilíbrio, nem conseguem sair de casa. Para chegarem do quarto à casa de banho, vão de gatas. Porque não conseguem perceber onde é que está o chão, onde é que está o teto. Uma coisinha pequenina, são os cíliozinhos dentro do nosso ouvido. Se aquilo há ali qualquer alteração... Mas o equilíbrio é uma das coisas que, juntamente com a coordenação, se trabalha, por exemplo, a questão da fala, a questão da memória. Sabem que os velhinhos do meu lar ainda conseguem reconhecer, às vezes, os familiares por jogos de coordenação que nós fazemos. Vocês dizem assim: isso não é verdade. É. Porque, na prática, quando nós fazemos estes exercícios e voltamos a repetir, às vezes, quando voltamos a repetir com como é que te chamas, e associamos os jogos às interações verbais, as pessoas conseguem associar e o cérebro funciona também juntamente com a fala e a memória. O foco, a questão de estarmos atentos. Acham que, vamos voltar ao Cristiano Ronaldo, ele é um homem focado? Acham que é fácil ter um estádio com milhares de pessoas a assobiá-lo, a chamar-lhe nomes, a chamar nomes à mãe ou a tudo e mais alguma coisa, e ele ainda assim parece que está? Ninguém está à volta dele, não é? Às vezes vocês veem ele que está a bater um livro e o momento de preparação dele parece que não se passa nada. Ele usa muita respiração. Para tentar se abstrair do que ali está, para se focar. Acham que isso é uma competência importante, por exemplo, na parte espiritual e religiosa? Sabem que às vezes eu quase me assusto, porque às vezes entro num sítio, às vezes até religioso, e eu me apercebo que está toda a gente aqui, mas ninguém está aqui. Já vos aconteceu? A mim já. E eu num dia entrei num sítio que deveria ser um sítio religioso, deveria estar toda a gente concentrada, e eu olhava assim e não via ninguém concentrado. E depois houve um momento que ligou-se aqui este aparelho e o vídeo funcionou. Quantas pessoas acham que estiveram focadas? Só houve uma de um auditório de 100 e tal pessoas que não estava aí, estava com a cabeça para baixo. De resto estava tudo focado. Mas nos momentos anteriores, ou era um joguinho que estava de quadrados ou de bolinhas, ou era
alguém que estava no Instagram, ou era alguém que estavam todos cá, mas ninguém estava cá. E digo-vos, era um contexto. Por isso, estarmos focados. Por isso é que Paulo dizia, ter a mente de atleta deve ser uma coisa boa. Porque a mente deles consegue-se focar de tal maneira que eles conseguem, durante um ano, se abstrair de tudo e estar focados num objetivo só. E há muitos benefícios em nós termos mentes focadas. A música é uma coisa extraordinária que vocês podem utilizar. O exercício físico é algo extraordinário que vocês podem utilizar. Mais coisas que vocês acham que possa fazer bem ao nosso cérebro? Ler. Entre ler e ver um telefone, o que é que há mais benefício? Ler em papel. Sabem que o campeão do mundo de CrossFit, a partir das 7 horas da noite, não toca em telefones. Os maiores campeões do mundo, nas modalidades que vocês quiserem, eles chegam a determinado momento, não tocam em telefones. Não estamos a falar de ninguém religioso, pelo menos que eu saiba, aquela pessoa não é assim, mas ele já percebeu pelos estudos que aquilo influencia o seu cérebro, então não toca. Muitos deles têm uma alimentação saudável, um estilo de vida de acordo com Yeah. Sabem o que é que descobriram há pouco tempo em relação à alimentação? Uma grande parte daqueles que estavam nas arenas a lutarem, como é que eles chamavam? Os gladiadores. Sabiam que uma grande parte dos gladiadores, nos estudos ósseos, a maior parte deles eram vegetarianos? Ou pelo menos há sim alguns estudos que podem indicar que eles se abstiam de gordura animal, comiam muitos legumes, muitos vegetais, muita fruta. Não temos ideia, não é? Envelhecimento, resistência ao envelhecimento. Acham isto importante? Eu tenho 16 anos, para que é que eu quero saber disso? Não é? Isso é o que podia vir rapidamente à vossa mente. Eu tenho 16 anos, até chegar a ser velho. Mas a verdade é que aquilo que vocês fazem em tempo, quanto mais cedo vocês fazem, mais hábitos vocês criam, mais novos, isso vai ser alguma coisa que vai ficar em vocês, que vos vai manter hábitos para a vida toda. Há uma senhora, Olga, como é que ela se chama? Olga Kotelko. É uma das senhoras que fez mais maratonas na vida. Tem muitos recordes no mundo e foi dos poucos cérebros que foram observados de uma atleta assim. Sabe o que é que foi encontrado aqui no cérebro desta senhora? O nosso cérebro, as ligações, para que as ligações sejam rápidas e bem conectadas, existem uma substância que é a mielina. E quando os vossos nervos têm essa substância em boas quantidades, a vossa velocidade de conexões é muito alta. O que é que acontece com a velhice? Estas bandas de mielina começam a desaparecer. Por isso é que o raciocínio começa a ficar mais lento, a memória começamos a perder porque primeiro que se faça aquele circuito demora tanto tempo que depois a pessoa já não consegue chegar lá àquele canto onde eu conhecia ou eu sabia o nome da filha ou do neto, já não chega lá. Então o que é que se estudou com esta senhora? Com 95 anos, as bandas de mielina estavam quase intactas. Quase intactas. Eles começaram a ver que as bandas de mielina desta senhora com 95 anos estavam melhores do que pessoas de 50 e de 60 anos. Ou seja, menos 30 ou 40 anos do que esta senhora. E claro, face às da idade dela, aquilo não havia comparação. Mas isto para dizer que até no cérebro se consegue ver. E pronto, como eu dizia há bocado, quanto mais cedo nós conseguirmos colocar na infância e na juventude hábitos de vida saudável, melhor. Em tudo.
E, aliás, eu, como professor de Educação Física, muitas das vezes a relação entre bons atletas e bons estudantes é muito próxima. Os Estados Unidos já percebeu isso. E eles, as bolsas que dão aos bons desportistas, normalmente também são bons estudantes. Isso vê-se muito. Temos, no desporto, temos vários médicos, várias pessoas, músicos, muita gente ligada à matemática e, por isso, apostem sempre em bons hábitos de saúde. Porquê é que eu ponho este cérebro aqui? Para vos indicar duas áreas. Esta área pré-frontal do cérebro e aquela parte aqui embaixo é uma parte muito importante, está bem? Aqui a questão do hipocampo. E porquê é que eu vos falo nestas duas áreas? Porque estas são duas áreas que nós vemos neste momento com grande desenvolvimento ou atrofia. Porquê? A que é que acham que estas áreas estão ligadas? A decisão, a tomada de decisão. Tomada de decisão, mais domínio próprio, mais pensamento crítico, mais atenção, mais gestão de emoções, mais escolhas que fazemos, mais memória. Isso é aqui que acontece, a nossa ligação com Deus, não é? A questão do bem e do mal. Há uma experiência de um senhor que ficou sem a parte frontal, ou seja, houve um acidente. Não sei se vocês conhecem a história é muito conhecida, e que um ferro entrou na parte frontal e ele deixou de saber o que é o bem e o mal, não é? Essencialmente a vida dele virou completamente. E então começou-se a perceber que realmente esta parte da frente do cérebro é muito, muito importante na questão das escolhas. Lembram-se como é que nós começámos isto? Falámos que a boa ciência tem que estar em harmonia com o quê? Com a Palavra de Deus. Se for boa ciência, nós vamos chegar à conclusão que aquilo que Deus nos propõe é o melhor. Por exemplo, se Deus nos propõe o jejum, será que o jejum é bom para nós? Deus propõe-nos o jejum quase como uma proposta espiritual. É ou não é? Porque o jejum é o quê? É só deixarmos de comer só porque sim? O que é o jejum, espiritualmente falando? É mais oração. Qual é o objetivo do jejum? Estar mais focado. Estar mais focado. Mais. Domínio próprio. Mais. Nós estamos tão focados, tão concentrados em estarmos mais próximos de Deus que nada mais importa. Para que é que eu vou parar para comer? Eu estou tão focado naquilo que nada mais importa. Não me interessa se chove, se faz sol, se há boa comida na mesa, nada me importa, porque eu estou focado ali, eu quero é estar mais próximo de Deus, eu quero é conhecer mais Deus, eu estou focado ali. Se isso é uma coisa que Deus queria para mim, Ele não faria com que isso fosse benéfico até para o meu corpo. Então agora vejam, a ciência agora diz que o jejum intermitente faz bem. Se eu ficar só por aí, mas o jejum intermitente tem dúvidas que faz bem? Tem que fazer bem. Porque se Deus colocou nas nossas vidas que nós de vez em quando deveríamos ter jejum, jejum tem que fazer bem. Vocês podem gostar, não gostar, achar que isso é para vocês, não é para vocês, mas o jejum tem que fazer bem. A oração tem que fazer bem. Tem que haver partes do nosso cérebro que faça bem, porque se Deus nos fez para estarmos em conexão com Ele, quando nós estamos em conexão com Ele, o nosso corpo, mesmo biologicamente, vai responder a essa bênção. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Por isso, a verdadeira ciência, não tenham medo da ciência. Porque a ciência, se for verdadeira ciência, se estiver alinhada com os princípios de Deus, vai revelar Deus. E isto é importante, porque às vezes nós desconectamos. Isto é ciência, não pode... Não, a verdadeira ciência vai revelar Deus.
Vai revelar Deus e a sua bênção. Todas as coisas, Paulo dizia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Nós, quando olhamos para o cérebro e para todas estas áreas, nós percebemos que Paulo percebe muito bem quando ele diz que aquele que luta de tudo se abstém, este tudo, para Paulo, havia um propósito. E quando ele olhava para os atletas, ele até dizia, eles abstêm-se, mas aquilo até é assim um bocado um objetivo mais ou menos, porque eles ganham realmente a prova, mas o que é que eles recebem? O que é que Paulo dizia? O que é que eles recebem? É uma coroa que murcha, não é? Eles recebiam uma coroa de louro, de plantas, não é? Passado um tempo aquilo estava seco, estava murcho. Ele dizia, mas que objetivo é este? E depois ainda podia acontecer outra coisa com os atletas. É que nos atletas, quantos é que ganhavam? Só um. E na vossa vida, nós todos podemos ganhar. Nós todos podemos ganhar. Por isso, a bênção de um estilo de vida saudável não é só para um ou só para dois. Não é uma coisa que tem benefícios em si mesmos. Não é jejum intermitente para termos menos calorias e para ser magrinho e para os abdominais estarem no ponto. Isso pode ser, eventualmente, um benefício de tudo o resto. Não é? Mas não é esse o grande propósito. Sabem, eu dou sempre o exemplo, por exemplo, de uma pessoa com excesso de peso. Para mim, o excesso de peso, sabem o que é? O excesso de peso para mim é uma barreira a que eu tenha 40 e 50 anos e o Raul, se quiser correr e jogarmos à bola os dois, eu não vou poder fazer. Porque eu vou me sentir pesado, eu se calhar já não vou ter pedalada para o acompanhar. Isso para mim é o problema do excesso de peso. É se a minha esposa cair numa piscina e estiver aflita, eu não for capaz de entrar para aí buscar. Para mim o excesso de peso é isso. É eu não estar nas minhas reais condições bem, de maneira a ter uma vida abundante. Porque para mim, quando Jesus diz vida abundante, é uma vida assim. É uma vida que eu estou em plena consciência. Eu, quando estou na presença dos meus, eu reconheço o nome. Não tenho... É uma tragédia. Sabem, eu às vezes trabalho com velhinhos e eu sei que eles estão em sofrimento. Que quando eles estão à frente de alguém, sabem que conhecem alguém, mas não se lembram do nome, vocês não imaginam. Eles ficam desesperados. E depois, de repente, lembram-se, tu és a... E dizem o nome. É um sofrimento. Por isso, a vida abundante e a vida plena, o mindset de atleta, é colocarmos na nossa mente que a nossa mente precisa de ser atleta, mas não é para sermos atletas. É sermos atletas com uma carreira cristã. Um atleta de Jesus. E um atleta de Jesus é o atleta que está pronto e tem as pernas disponíveis para ir a todo lado. Não é para ficar sentado. Sabem que uma das frases que eu gosto muito da Sra. White é que ela diz que Jesus passava muito mais tempo a curar do que a pregar. E a pergunta que eu sempre faço, e às vezes até quando estamos na igreja, em ambiente, a minha pergunta é, será que estamos aqui mais a falar? Ou estamos mais a partilhar? Ou estamos mais a curar? Porque quando nós, por exemplo, ensinamos estas questões do exercício, da alimentação a alguém, nós estamos a curar. Porque a pessoa vai, na semana a seguir, se calhar fazer de maneira diferente. Não é? Olha, eu aprendi que isto, se calhar, não é bom para eu pôr na minha alimentação. Então, se calhar, na semana a seguir, vai substituir aquilo por outra coisa. E por isso, todas estas coisas são extremamente importantes e por isso Paulo percebeu claramente tudo isto. Por isso, este é o desafio do treinador Paulo. Está bem? Deixemos todo o embaraço.
e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu esta manhã fiz o exercício de chegar ao chat GPT e perguntar-lhe quais são os pecados mais comuns no dia de hoje. O que é que acham que ele me respondeu? Não. Isso é a nossa costela adventista que acha que é. Não. Sim, quais são? O orgulho foi o primeiro. O orgulho foi o primeiro. Isto segundo o chat GPT, está bem? O orgulho foi o primeiro. Qual acham que foi o segundo? Avareza, inveja, cobiça, ira, luxúria. Estes são os primeiros. E sabem, há coisas que nós precisamos desembaraçar-nos. Eu já pensei tantas vezes, como é que nós não cobiçamos e estamos numa rede social? Já pensaram? É difícil, não é? Estamos sempre a ver comparações. O carro do vizinho, a vida do vizinho, não é? Como é que nós fazemos isso? Já pensaram? Há algumas coisas que nós vivemos naturalmente no dia-a-dia que são um embaraço, que não são o foco no essencial. Não são o foco no essencial. Por isso, deixemos essas coisas e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E o apóstolo Paulo dizia, uma das maiores satisfações que eu tenho é pregar o Evangelho. Na última semana, nos últimos dias, quem falou de Jesus a um amigo? E não me respondam. A 2 amigos. A 3 amigos, não respondam. E se calhar a um familiar que vimos neste Natal. E vivemos o Natal e nem falámos de Jesus. O foco do Paulo, e ele dizia, é a maior satisfação que eu tenho, e a falar a todos, aos gentios, aos judeus, aos fracos, aos fortes. Ele dizia, não me importo. O meu objetivo e a minha satisfação e o meu prémio, o meu alvo, é pregar a Jesus. Como é que vocês podem viver esta maratona da vida? Olhando o foco em Jesus. Lembram-se quando os israelitas estiveram no deserto e as serpentes começaram a andar no chão? O que é que começou a acontecer? Elas começaram a morder. E qual é que era a salvação deles? Olhar para Jesus. Olhar para aquele poste que foi levantado com a serpente, não é? O símbolo de Jesus que iria resolver a situação do pecado. Precisamos estar focados. Último parênteses. Quando Israel recebeu as tábuas da lei, lembram-se que Moisés estava lá em cima a receber as tábuas da lei e cá em baixo o que é que estava a acontecer? E o que é que estava a acontecer? Eles estão a adorar. Não, estavam a adorar a Deus de forma errada, mas era o próprio Deus. Isso. Mas o que é que eles estavam a fazer? Festa, entretenimento, estavam a comer e a beber. Estava uma festa normal. Nós às vezes pensamos que os ídolos são estátuas. Ídolos não são estátuas. Ídolo é tudo aquilo que tu pões em primeiro lugar à frente de Deus. Esta manhã, quando acordaste, qual foi a primeira coisa que tu fizeste? Não quero que vocês respondam. Normalmente, as primeiras coisas que nós fazemos, vocês encontram aí. Por isso, meus amigos, para corrermos com paciência e com perseverança, temos que deixar todas as coisas, focar em Jesus. Foquem em Jesus. Jesus vai vos dar ferramentas para vocês viverem vidas abundantes. Por isso, que a vossa mente possa ser mais afiada que a do Cristiano Ronaldo.
Porque o Cristiano Ronaldo, e se vocês repararem, ele até, é interessante que nas escolhas ele escolhe bem. Lembram-se daquele momento em que ele tinha as garrafas de Coca-Cola à frente dele? Ele tirou as garrafas de Coca-Cola e pôs uma garrafa sem rótulo, assim, sem... Sabem quanto é que a Coca-Cola perdeu nesse dia? Quase 4 milhões. 4 bilhões de dólares que eles perderam naquele dia. De alguma maneira, ele sabe fazer algumas escolhas boas. Transporta isso para a vossa vida espiritual. Façam decisões boas. Está bem? Esse é o verdadeiro mindset do atleta que Paulo fala. Terminamos com uma oração? Pode ser? Podes vir fazer a oração, pode ser? Estás aqui à frente. Então vamos nos levantar, esticar as pernas e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia que nos dás, muito obrigado por esta mensagem que trouxeste-nos a partir do Ruben, obrigado por este lembrete que nos dás de que nós devemos cuidar da nossa saúde, devemos estar sempre prontos para o que Tu nos pedires, ajuda-nos a ter uma mente saudável, um corpo saudável e continua a lembrar-nos de que isso é muito importante para as nossas vidas e ajuda-nos a influenciar os outros positivamente também. Amém. É tudo o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vá. Bom dia a todos.